Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem. Nós queremos começar agora essa série de aulas a respeito da Santa Missa e da liturgia da Santa Missa. E quero justificar já desde o início o porquê dessas aulas, né? Nós precisamos, no nosso país, ajudar um pouco as pessoas que preparam a missa e mesmo os padres que celebram a Santa Missa a aplicarem finalmente aquilo que é a reforma litúrgica do Vaticano II, tal qual ela foi pensada e tal qual ela está na legislação litúrgica. Por que isso? Porque existe muita crítica com relação à missa, né? Tem muita gente que critica o missal de Paulo VI e fala dos horrores da liturgia depois do Vaticano II, etc. Bom, a primeira coisa que a gente constata é que 90% dessas críticas não existiriam se as pessoas seguissem aquilo que está no missal. Ou seja, as críticas que as pessoas fazem do missal de Paulo VI, na verdade, não são críticas do missal de Paulo VI, mas da aplicação do missal. Não é? Então, eu não quero aqui, neste pequeno curso, são só 4 aulas, né, entrar agora num debate para a gente... o que é que... a reforma da reforma, o que é que Bento XVI pretende fazer no futuro, se esse missal vai mudar, o que é que não vai mudar, etc. e tal. Não me interessa isso, por enquanto, não é o caso. A gente não somos futurologistas, a legislação futura ainda não existe, o que existe é a legislação atual. Então a gente pode e deve estudar a lei canônica litúrgica atual, né? Então, a abordagem de liturgia que eu gostaria de propor neste curso é uma abordagem canônica. Quero a gente entender, não é, que missa tem lei, missa tem critério. Não é a equipe de liturgia que vai se reunir e a equipe de liturgia vai decidir como vai ser a missa. Essa é uma mania do nosso país, né? A equipe de liturgia parece... são os demiurgos, né? Eles vão criar o mundo do zero. Então, o que é que nós vamos fazer essa semana? Então, as pessoas vão à missa um pouco com a disposição de quem vai ao cinema. Se sentam no banco e ficam esperando. O que é que vai ter de novo essa semana? Né? Enquanto isto é não somente catolicamente errado, cristamente errado, como é antropologicamente inadequado. Veja, gente, rito é rito. Rito é algo repetitivo, por natureza. Você vai num terreiro de candomblé, espero que não vá, mas se você for, né, num terreiro de candomblé, você vai encontrar lá o pai de santo executando o rito. Por exemplo, no culto do candomblé, o culto do candomblé tal qual ele é vindo da África, né? Sem os sincretismos que depois também eles têm dificuldades de manter a, aspas, pureza litúrgica, né? do candomblé. Mas se você for a um terreiro, né, de candomblé, você vai ver que o pai de santo, a mãe de santo, está ali todo concentrado no que ele está fazendo, em executar o ritual. E não tem comentarista. Não tem animador litúrgico. Não tem ninguém dizendo, agora a mãe de santo fará tal coisa. Não, as pessoas que estão ali estão contemplando o rito sendo realizado. Estão participando do rito. E ali, uma coisa típica do candomblé, que é bem diferente do conceito de liturgia cristão católico, né? É que não existe palavra, né? Raramente se fala no ritual candomblé. As coisas são feitas. Mas ali existe rito, existe repetição. E quando tem palavras,
que são feitas, são pronunciadas, são palavras pronunciadas numa língua que ninguém entende, né? Em Roma, tive um colega que era do Benin, e ele disse que veio ao Brasil, né, e encontrou na Bahia negros que no ritual de candomblé e etc. repetiam palavras que eles não sabiam mais o que significava, mas depois de séculos continuavam repetindo a mesma palavra que tinham recebido dos antepassados e que ele, que era africano, sabia o que queria dizer. Não é? Antropologicamente falando, essa ideia de rito que se repete, de língua sagrada, né? Isso existe algo de verdadeiro humanamente. Então, até mesmo antes da gente falar de igreja católica, de falar de autoridade do Papa, de falar de obediência ao missal, etc, etc, a grande verdade é que a forma como as pessoas estão vivendo a liturgia é uma forma antropologicamente errada. Antropologicamente não corresponde à verdade do homem. Por quê? Porque o que estão fazendo com a liturgia católica hoje vem de uma mentalidade racionalista, iluminista de liturgia, que entrou na Igreja Católica por tendências protestantizantes. Vocês podem ver, né, o que é a liturgia calvinista. Calvino, em Genebra, o que é que ele fez? Ele mandou tirar todas as imagens das igrejas, mandou quebrar os vitrais, onde estava lá a vida dos santos, a Bíblia Pauperum, etc e tal. Mandou tirar todas as imagens, transformou as igrejas em salas de aula, iluminadas, onde as pessoas se sentam e ali tem uma aula, tem lição, né? Se canta e se ouve, se canta e se ouve. É uma visão racionalista. Não tem gestualidade, não tem vestes, não tem língua sagrada, não tem incenso, não tem velas, não tem imagens, não tem nada. É só um racionalismo. Eu e Deus. Eu e Deus. Aqui a minha cabeça, eu sou um cérebro equilibrado em cima de um corpo, né? Então o meu cérebro irá prestar culto a Deus. Está entendendo? Essa ideia, ela é iluminista. E nós estamos fazendo isso nas nossas igrejas. Quando a gente vê, por exemplo, equipes de liturgia, às vezes bem intencionadas, mas completamente equivocadas, porque elas não têm formação, são ignorantes, né? Se elas soubessem, se alguém ensinasse para elas fariam diferente, mas... Entende? Eu queria que você entendesse isso. Eu não estou aqui com esse curso propondo a Terceira Guerra Mundial, né? Vamos agora, como xiitas, entrar nas igrejas e impor a lei canônica. Não é isso. Eu só estou tentando iluminar as pessoas com um conhecimento que elas não têm. E às vezes elas estão fazendo coisas, não é nem por má vontade, é por ignorância mesmo. Entendeu? Então, qual é a ideia? A ideia é a gente saber o que é que está lá no missal de verdade, para aplicar. Saímos dessa noção iluminista, onde a gente vai nas igrejas, essas equipes de liturgia, elas vão lá e transformam a missa numa pedagogia. Se as pessoas não entenderem tudo o que está sendo celebrado, então não celebra. Aí, ao invés da gente celebrar um rito, o que é que fazem? Entram com um cartazinho, né? Vamos fazer um ato penitencial. Aí uma pessoa com um cartazinho escrito opressão, o outro com um cartazinho escrito miséria, outro cartaz escrito fome, desemprego, né? Latifúndio e não sei o que. Entra com aqueles cartazinhos, esse é o ato penitencial. Gente, isso é jogral, né? Isso é pedagogia ultrapassada ainda por cima, porque não se usa mais esse tipo de coisa, de sala de aula trazido para dentro da igreja. Está entendendo? Se você tivesse com um jogral numa escola primária, etc e tal, tudo bem, mas nós não estamos nisso. Nós estamos celebrando o sacrifício
redentor da cruz. A missa é a celebração da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós estamos celebrando. Não é a festa da comunidade. O Papa Bento XVI chama muito a atenção disso. Ou seja, esse antropocentrismo litúrgico, onde a comunidade se celebra, ao invés da comunidade cultuar a Deus, prestar culto a Deus. Está entendendo? Então, este antropocentrismo ele é inadequado. Nós precisamos nos voltar para Deus. A liturgia é um culto de adoração. É o louvor a Deus, é a realização do culto maior que o ser humano possa fazer aqui na Terra. A celebração da Santa Missa, porque é a celebração, né, do sacrifício eucarístico da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é algo muito sério. E a igreja, por quê? Essa realidade desse sacrifício de louvor a Deus, esse sacrifício expiatório, esse sacrifício redentor, a igreja precisa cercar essa realidade sagrada com leis que protejam. Nós precisamos proteger aquilo que nós temos de mais santo. Nós precisamos proteger aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida. Porque se a gente deixar atirar pérolas aos porcos, né, nós vamos perder o que nós temos de mais bonito. Então, a abordagem desse curso ela é canônica, mas vamos lembrar que não é uma abordagem sem espiritualidade, sem teologia litúrgica. É tudo isso, a espiritualidade, a teologia litúrgica, etc, etc. Mas nós precisamos entender que existem leis para proteger. Não é? O Código de Direito Canônico diz o seguinte, que os fiéis têm direito de receber dos seus santos pastores, né? Têm o direito de receber os ensinamentos da igreja. Eles têm direito de receber e de prestar culto a Deus na liturgia oficial da igreja. Portanto, um padre que segue o missal, nada está fazendo nada mais, nada menos do que o seu dever. E um padre que inventa a missa está pisando no direito dos fiéis. O fiel ele tem direito de receber a liturgia da igreja, não a liturgia do Padre Paulo. A liturgia como ela está na igreja. Então, quais vão ser os pilares, digamos assim, que vão sustentar esse nosso curso introdutório? Número 1 é a Instrução Geral do Missal Romano, que foi publicada em 2002. Aquilo lá é lei litúrgica. Não é uma sugestão. Não está dizendo assim, olha, talvez seria oportuno. Não, está dizendo faça-se. E você tem que fazer o que está lá. E não inventar. Também, 2 outros documentos que podem nos ajudar é a Redemptionem Sacramentum, do Papa João Paulo II, do ano 2004, e a Sacramentum Caritatis, do Papa Bento XVI, de 2007. Então, esses pilares, digamos assim, que vão nos orientar um pouco na reflexão da liturgia. Então, vamos mãos à obra. Até aqui a introdução, até aqui é uma justificativa desse curso, mas vamos então ver concretamente o que é que a igreja espera de nós na celebração da Santa Missa. Bom, a primeira coisa, não é, que a gente tem que entender é que a missa, né, ela tem uma série de vestes que o padre precisa usar. A bagunça começa na sacristia. Não é? A bagunça não começa no altar. Então, quais são as vestes previstas para o sacerdote? Tá? As vestes mínimas de um padre que celebra a missa são a alva, ou seja, chamada alva ou túnica, né? Nós aqui no Brasil temos uma distinção entre alva e túnica. Na verdade, o missal não distingue essas duas realidades. É uma realidade só. É uma palavra só. O que é a alva? A alva é uma veste branca. É a veste batismal. Não é uma veste clerical e não indica nada do sacramento da ordem. Ou seja, todos vocês batizados podem usar a alva. Né? No dia do nosso batismo, nós recebemos a veste branca.
é a alva. Alva quer dizer isso, albus quer dizer branco. Nós tivemos nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Uma coisa importante para a gente lembrar é que o nosso grande manual de liturgia é o Apocalipse. Né? O livro do Apocalipse, os protestantes dizem, isso tudo, a Igreja Católica faz essas coisas aí, essa liturgia com vestes e com incenso, com não sei o que, etc. Tal. Isso daí é paganismo dentro do cristianismo. O catolicismo é um cristianismo paganizado. Meu irmão, você não lê o Apocalipse, não? Esse é o nosso manual de liturgia. As vestes brancas, incenso, tochas, candelabros, né? etc. Está tudo lá. Então, começa então o padre a se revestir com a alva. Para complementar essa alva, existem duas coisas que, segundo a instrução geral do missal romano, são facultativas atualmente. Antigamente eram obrigatórias, agora na reforma litúrgica tornaram-se facultativas. Quais são as duas coisas? Talvez alguns de vocês nunca tenham nem visto o negócio, né? A primeira é o amito. O que é o amito? Amito é uma espécie de um lenço grande com duas fitas na ponta, que o padre coloca ao redor do pescoço, enfia aqui na batina, né? Ao redor do pescoço e amarra aqui, para depois colocar a alva por cima. Não sei se vocês já viram isso, não é? Então isso daí é facultativo, não é mais obrigatório. Se o padre tiver uma alva, ou aqui no Brasil a gente chama de túnica, que cobre as vestes do dia a dia, ou seja, no caso aqui a batina ou o clésima, que são as vestes do dia a dia que um padre é autorizado a usar, né? Manga de camisa não é roupa para o padre celebrar a missa. Ele deveria estar ou de clésima ou de batina. Pelo menos é isso que a legislação canônica prevê. Não é? Então, a alva, a túnica, deveria cobrir a batina e deveria cobrir o clésima, para não aparecer. Então, se coloca o amito ao redor do pescoço. Simbolicamente, o amito lembra o capacete da salvação. Porque o amito, antigamente, ele era usado como capuz, né? Aí foi sendo transformado, etc. E ficou dessa forma. Bom, e uma outra coisa que é facultativa também é o símbolo. O símbolo é aquele cordão que o padre usa para cingir os rins, né? O símbolo também é facultativo atualmente. Por quê? Porque existem algumas túnicas que não necessitam de símbolo, porque ela já se adapta ao corpo, não é? do padre. Porém, manter o uso tanto do símbolo como do amito é uma coisa boa. A gente tem que... ultimamente, a gente sofre de uma síndrome litúrgica chamada liturgia do não precisa. Né? Não precisa, e vai tirando, não precisa. Isso é típico dessa mentalidade iluminista, racionalista que eu falava. Protestante é assim, não precisa, vai tirando. Não precisa, e aí vai depenando, né? Por quê? Porque não é essencial. Mas, meu irmão, a gente não vive só a vida real, a vida vivida não vive do essencial somente. Também vive do acidental, né? Quantas coisas a gente faz que são acidentais e, no entanto, fazem parte da nossa vida do dia a dia. Então, a liturgia tem essas duas coisas. Então, o amito e o símbolo. Mas o obrigatório mesmo é a túnica. Até aí, acho que 99,9% dos padres usam a túnica, né, para celebrar a missa. Existem casos, espero que sejam raros, do padre não usar túnica. Infelizmente está virando uma moda no Brasil dos padres concelebrantes não usarem as vestes. Ou seja, só o presidente, o cara que vai estar lá na frente presidindo, ele veste. E os padres que estão concelebrando estão lá de manga de camisa. Isso é completamente irregular, tá? Isso não é permitido pela lei da igreja, tá? O padre, se ele vai concelebrar, ele precisa usar as vestes litúrgicas. Então, a primeira veste litúrgica que o padre se reveste na sacristia é a túnica, ou alva. É importante lembrar uma coisa que aqui no Brasil vai se esquecendo, que é que
esta túnica ou alva deveria ser branca. Houve uma permissão durante a década de 70 e 80 no Brasil de se usar túnica de cor neutra. Por causa do território de missão, o fulano vai lá no meio da lama, do barro, e o branco suja fácil, então se usava um begezinho, uma coisa assim, etc. Tudo bem, é uma praticidade, porém empobrece liturgicamente. Estou dando minha opinião aqui já não é lei, né? Eu estou dando minha opinião que empobrece. O importante seria a gente usar a alva branca mesmo. Que ela seja branca, porque ela é a veste batismal. A riqueza simbólica é isso. Quanto mais vai ficando begezinho, cinzazinho, etc, etc, vai tirando daquele significado originário, né? E como liturgia é simbologia também, acho que é muito importante. Tá? Bom, alva. Uma vez revestido da alva, provavelmente e louvavelmente com amito e símbolo. Esqueci de falar o significado do símbolo, né? O símbolo que amarra, cinge os rins, ele significa a igreja que é peregrina. Né? Quando as pessoas iam fazer longas caminhadas antigamente, elas amarravam, apertavam os rins, porque você vai andando, o rim ele fica meio que mergulhado num líquido, né? E você vai andando, quando você anda muito, vai batendo o rim e você fica com dor nos rins. Então, se você aperta, né, ele fica, digamos assim, ajustado, né, dentro do seu corpo e dói menos. Então, se usava isso para as caminhadas. Além disso, as túnicas grandes e compridas atrapalhavam na caminhada. Então, você amarra o símbolo e sobe a túnica para poder caminhar e ter as pernas mais livres, né? Então, o significado do símbolo é esse, é a peregrinação, a igreja peregrina, que caminha na direção do céu. É bonito. Um outro significado do símbolo é também o fato de que na antiguidade se achava que o instinto sexual estava ligado aos rins. Então, amarrar os rins era símbolo de castidade, de temperança, de pessoa que se segura, né? Então tem também esse significado. Bom, e aí então o padre se reveste da estola. O que é a estola? É uma faixa, uma espécie de cachecol, né? É uma faixa que desce, né? Pende no peito. Os diáconos usam essa faixa cruzada, né? Os bispos e padres usam essa faixa paralela na frente do peito. Antes da reforma litúrgica de Paulo VI, os padres usavam a estola cruzada, né? Isso não é mais previsto. Porém, existem algumas casulas, já nós vamos falar da casula, né? A segunda coisa que se põe em cima da estola, se põe uma casula. Existem algumas casulas que são as casulas antigas. A gente chama de casula violão, né? Porque ela tem o formato de um violão no corpo. Elas são feitas para usar com a estola cruzada. Então, elas têm uma abertura aqui para a cabeça, né? Para vocês entenderem do que eu estou falando, decote, né? Bastante amplo, porque previa que a estola estivesse aqui cruzada e cobrisse um pouco esse buraco que fica. Então, se você não usa a estola cruzada, fica meio esquisito esse tipo de casula. Então, só para dizer que existem algumas casulas que ainda se deveria usar com a estola cruzada. Mas o previsto é que a estola penda na frente, tanto para os bispos como para os padres. E se você usa o símbolo, né, então essa estola é fixada no corpo com o símbolo. E por cima a casula. A casula não é uma veste facultativa para a missa. Aqui no Brasil, infelizmente, durante a década de 70 e 80, a Santa Sé permitiu, como experiência, que se usasse somente túnica e estola para celebrar a missa. E as coisas que são cômodas ficam, né? Hoje, isso já foi revogado, tá?
Isso foi revogado, não é mais assim, né? E isso está bem claro na Redemptione Sacramento de João Paulo II, que exorta, citando a Instrução Geral do Missal Romano. Ele diz o seguinte, número 123: a veste própria do sacerdote celebrante na missa em outras ações sagradas que diretamente se relacionam com ela é a casula ou planeta, caso não se indique outra coisa, vestida sobre a alva e a estola. Essa é a roupa do padre para a missa: alva, estola, casula. Pelo menos isso. Isso é o que está previsto no missal, número 337. Aí, a Redemptione Sacramento continua dizendo assim: igualmente o sacerdote que se veste com a casula, conforme as rubricas, não deixe de pôr a estola. Porque também é essa, né? A estola não se vê, a estola está por baixo, né? Vamos pôr só a casula por cima. Não deixe de pôr a estola. E todos os ordinários vigiem para que seja extirpada qualquer costume contrário. Então, essa coisa da casula é muito importante. A Redemptione Sacramento coloca isso daqui também para a concelebração. Se é possível, se existe número suficiente de casulas, também os sacerdotes concelebrantes devem usar casula, não é? De tal forma que a roupa própria para a missa é a casula, tá? Tanto em alemão, a palavra casula se diz roupa de missa, né? Messgewande. Então é roupa de missa, a casula. Hoje em dia eu sei que muitíssimos padres não usam casula. O que fazer diante dessa realidade? Bom, a primeira coisa, vamos bater no peito e fazer o mea-culpa. A própria Santa Sé criou o problema. Quando a Santa Sé permitiu, na década de 70, que o pessoal celebrasse missa só de túnica e estola. Está entendendo? Foi permitido. Então esse negócio é mais ou menos como pasta de dente. Uma vez que ela sai do tubo, é difícil colocar de volta. Entende? Você permitiu, meu irmão. Agora a igreja tenha paciência com os padres. Porque tem uma geração inteira de padres que foi formada com essa mentalidade. Então não vamos agora execrar os padres e condená-los, porque foram formados nessa mentalidade e muitos deles não estão nem sabendo que casula agora é obrigatória. Tá? Mas ela é obrigatória para todas as missas, né? Em missas, território de missão, onde o padre tem que viajar horas na lama, e etc e tal, isso e aquilo, e o calor da selva amazônica, se compreende que ele use ainda aquela faculdade que foi dita, né, que foi dada, de celebrar a missa com túnica e estola somente. Mas porque ele está numa situação de missionário. Ele vai viajar dias e dias. Imagina levar uma mala com 4 casulas das 4 cores litúrgicas, entende? Isso pode criar um certo transtorno. Então é mais fácil ele levar 2 estolas com uma cor de um lado e outra cor do outro e celebra. Até aí a gente entende. Mas não tem cabimento numa matriz paroquial, onde o padre está em casa, ele não celebrar de casula. Eu não entendo por quê. Qual é o problema? Ah, mas é muito quente. Muito bem, meu irmão. Então, se é muito quente, você usa a casula violão antiga. Ela não é quente. Entendeu? Usa a planeta, aquela lá mais simples. Não é quente. Mas é que o problema tornou-se quase ideológico, né? Ou seja, não se quer usar aquilo que distingue o padre como padre. Tá? Então a bagunça começa na sacristia. Tá? Vamos ter paciência ao aplicar a lei litúrgica, mas é importante que a gente saiba qual é a lei litúrgica. E, corajosamente, os padres jovens, os padres mais novos, vão aprendendo e vão aplicando isso. A casula é obrigatória. Tá? E aí, então, se forma
a procissão para a Santa Missa. Nesta procissão, devem se prever no missal que a procissão ela é composta do sacerdote e dos ministros. Quando vocês encontrarem a palavra ministro no missal, não pensem nos ministros extraordinários da comunhão eucarística, porque para nós brasileiros, ministro é o ministro da comunhão, né? Ministro, quando fala no missal, está falando dos acólitos, os coroinhas, entende? As pessoas que vão subir ao altar. O ministro extraordinário da comunhão eucarística não é previsto que ele suba ao altar. Não é previsto. É uma prática quase que universal no Brasil inteiro que o ministro fica lá em cima. Mas isso não é previsto em lugar nenhum do missal. Eu estou aqui, estou fazendo um curso onde me proponho comentar, né, a liturgia tal qual ela é, como ela está no missal. Como ela está no missal, o ministro da comunhão, ele se aproxima do altar na hora de distribuir a comunhão. Então, durante o Cordeiro de Deus, né, o Agnus Dei, ele vai lá, se aproxima. Por exemplo, nos Estados Unidos, os ministros da comunhão ficam com suas famílias participando da missa, junto com o povo. Na hora do Cordeiro, eles sobem ao altar para ajudar a distribuir a comunhão. E, aliás, não tem nenhum distintivo. O famoso jalequinho aqui no Brasil, que se tornou veste litúrgica, né? Para mim aquilo é roupa de professor, né? Ou então de enfermeiro, de médico, mas é um guarda-pó. Mas o jaleco não existe em outros lugares. É uma coisa brasileira, né? Então, só para a gente saber que certas coisas que para nós são óbvias, são instituição apostólica, né? Um negócio assim inquestionável, na verdade são invenção local. Não estou condenando o jaleco, vocês estão entendendo? Eu não estou condenando o jaleco. Eu só estou dizendo que não é uma coisa prevista. Aí o bispo diocesano pode instituir. Não, na minha diocese o jaleco é obrigatório. Está entendendo? Mas é uma lei local, não está no missal. Então, no missal, o ministro da comunhão, ele está lá no lugar dele, junto com a família dele, no meio do povo, e na hora do cordeiro é que ele sobe. Quem é que fica então no altar? Quem fica no altar são os ministros, ou seja, os acólitos, coroinhas. Mas são eles que ajudam o padre durante a liturgia. Então, forma-se a procissão de entrada com estes ministros. Quem vai à frente? Bom, a não ser que seja uma missa solene com turíbulo e naveta, quem vai à frente geralmente é o crucifixo com as velas. Não é? É interessante que o crucifixo que se usa na procissão, é interessante lembrar que o crucifixo deve ter a imagem do crucificado. Criou-se uma moda, um modismo de colocar cruzes vazias, não é? Ou o Cristo ressuscitado na frente da cruz. É previsto que para a celebração da missa, o padre celebre missa na frente de uma imagem do Cristo crucificado. Está entendendo? Porque é o santo sacrifício da cruz que está sendo oferecido. Então é previsto que haja uma imagem do Cristo crucificado. Então, já na procissão de entrada, essa imagem do Cristo crucificado já aparece logo abrindo a procissão, né? E então pode vir outros coroinhas ou acólitos. Antes do padre, vem então o diácono, se existe diácono, carregando o livro dos Santos Evangelhos, o evangeliário, ou o leitor. É previsto isso, que o leitor entre com o livro dos Santos Evangelhos, que o padre irá usar, não ele. O padre irá usar para proclamar o Evangelho. Ou seja, é a entrada do livro dos Santos Evangelhos. Atenção, só uma coisa assim para a gente ter uma noção bem específica das coisas. Não existe lugar na missa para um livro chamado Bíblia. Tá?
esse livro, chama as Sagradas Escrituras, tem lugar na missa. Mas não o livro Bíblia. As Sagradas Escrituras são lidas na missa a partir de 2 livros. Um chama-se Lecionário e outro chama-se Evangeliário. Está entendendo? Então, quem é que entra em procissão? É o Evangeliário, o livro dos Santos Evangelhos. Que, aqui no Brasil, o nosso Evangeliário, ele contém somente os evangelhos dos domingos e solenidades. Tá? Portanto, durante a semana, nós não temos Evangeliário. Se alguém quiser usar Evangeliário durante a semana, então o que se sugere é que pegue um lecionário e o revista com a capa especial, né? Ele seja vestido de Evangeliário, né? Para distinguir os 2 livros, o livro das leituras e o livro dos evangelhos. Tá? Se quiser, ele não é obrigatório. O Evangeliário ele não é obrigatório nas missas semanais, do dia a dia, e nem nas missas solenes ele é obrigatório. Ele só é aconselhado, porque nas missas solenes se faz essa distinção de 2 livros diferentes. Tá? Então, um livro onde são feitas as leituras e o livro onde é proclamado o Evangelho. O Evangeliário, ele é um livro que recebe uma dignidade e uma veneração especial. Então, ele é como um cálice, por exemplo, né? Um negócio assim que você tem que investir artisticamente. Então, uma capa preciosa, em metal, com pedras, não é um exagero para um evangeliário. Existem recursos mais baratos, né? Capas de tecido, com bordadas, etc, etc. Também, mas o evangeliário é algo precioso, carregado com reverência na procissão de entrada. Não sei se está claro isso para vocês, né? Não sei se já viram isso. Então, o evangeliário ele entra e aí, depois do evangeliário, o padre, não é? Por último, de casula, né? Revestido, ele entra em procissão. Tá bom? Então, essa é a procissão de entrada. Durante a procissão de entrada, deve ser cantada, né, a antífona de introito. Ou seja, aqui que está o negócio. Nós estamos acostumados com canto de entrada, mas vamos aprender as coisas como elas estão no missal. No missal existe uma antífona. E essa antífona deve ser, então, cantada junto com os salmos, né? Então, o que é antífona? Uma espécie de refrão, só para entender. É um refrão bíblico, que é cantado aquele refrão bíblico, e aí você coloca salmo, refrão, salmo, refrão, salmo, refrão, e vai cantando aquela antífona de entrada que está lá prevista no missal. No Brasil, nós perdemos completamente a noção de que isso exista. Não é? Agora, cabe a quem? Aos nossos músicos resgatar isso. Em que termos? Primeiro, sabendo que existe a música já feita em canto gregoriano para isso daí. Então, o gregoriano precisaria ser mais valorizado no nosso país. Né? Parece que falar de gregoriano é dizer um palavrão, né? Você está falando uma coisa imoral, não pode usar o canto gregoriano. No entanto, o canto gregoriano ele é feito para ser usado. Existem cantos belíssimos, mais simples até, não existe só o canto gregoriano rebuscado para corais, etc. Mas tem coisas mais simples, que aliás, o Concílio Vaticano II, não é? Um documento de liturgia chamado Sacrosanctum Concilium, pede que os fiéis saibam responder às partes da missa em latim e saibam cantar os cantos básicos em gregoriano. Todo mundo fala do Vaticano II, eu não sei, o pessoal critica o Vaticano II, mas se a gente fizesse pelo menos 1/3 do que está escrito no Vaticano II, gente, a nossa liturgia estava salva. Está entendendo? Vocês conhecem
né, todo mundo aqui no Brasil, todo mundo diz que não, a nossa missa é a missa do Vaticano II, nós temos uma mentalidade conciliar, nós estamos na igreja do pós-concílio. Agora o padre Paulo Ricardo, vestindo batina, ele é pré-conciliar, tridentino, quadrado, tradicionalista, fechado, obtuso. Não é isso? Não é esse o discurso geral? Muito bem. Muito bem, gente. Então, o padre Paulo Ricardo agora, né, eu vou dizer, gente, vamos fazer a liturgia do Concílio Vaticano II. Né? Vamos aprender gregoriano, vamos aprender a responder missa em latim. Vocês conhecem alguma paróquia onde o povo saiba responder a missa em latim? Se existe, deve ser uma raridade. E, no entanto, está lá na Sacrosanto Concílio como pedido. O povo saiba. Esse é o Vaticano II. Não um negócio que está lá na estratosfera, na cabeça de quem acha que sabe o que é o Vaticano II. Está na Sacrosanto Concílio dizendo, olha, saibam responder a missa em latim. Saibam cantar as partes, né, os cantos mais tradicionais em gregoriano. Por exemplo, nas nossas paróquias, o nosso povo deveria saber cantar o Pai Nosso, o Pater Noster em latim. Isso é um nacional para nós, gente. Um negócio assim, entende? Todo mundo deveria saber cantar o Pater Noster em latim. Faz parte. Tem cantos assim que são normais. Todo mundo deveria saber cantar a Salve Rainha em latim. São coisas, né, da devoção antiquíssima e tradicional da igreja. Bom, então para falar, existe a antífona de entrada, existe o canto previsto. Porém, a instrução geral do missal romano prevê que, se você não vai cantar a antífona de entrada, é possível então que a Conferência dos Bispos, no caso do Brasil a CNBB, aprove outros cantos. Então nós temos o inário litúrgico. E diria assim que o inário litúrgico tem peças litúrgicas assim até bastante bonitas, coisas assim que dá para se utilizar muito bem, com tranquilidade, né? Então, saber que existe uma música própria para a liturgia. Então não vamos nem tanto ao mar nem tanto à terra. Não é que eu vou agora querer que todas as paróquias agora estejam cantando gregoriano, mas pelo menos peguem as músicas que estão no hilário litúrgico, que são as músicas aprovadas, né, pela conferência. Ok? Bom, o padre entra, né, em procissão. Quando ele chega ao altar, aqui é que vem a pergunta: o que é que está neste altar? No santuário, aquilo que a igreja é dividida em duas partes, né? A parte onde está o povo é a nave da igreja, e a parte onde fica lá o padre, lá em cima, aquilo chama-se tecnicamente de santuário, tá? Em alguns lugares aqui no Brasil se popularizou a palavra presbitério. Tecnicamente falando, presbitério é o das catedrais. Por quê? Porque é onde está a cátedra do bispo e o lugar onde ficam os presbíteros ao redor do bispo. Isso é o presbitério. Nas outras igrejas seria mais propriamente chamado de santuário. Mas pode chamar de presbitério porque o uso nosso, né, se transformou em presbitério. Bom, no presbitério nós temos ou não temos o Santíssimo Sacramento? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O Papa Bento XVI, não é, tem insistido, já há algum tempo, até antes dele ser Papa, que nós voltemos a colocar o sacrário no centro do presbitério. Então aqui existe um problema de legislação litúrgica, ou seja, a legislação litúrgica atual, ela prevê que no presbitério não haja o sacrário. Por quê?
Porque a mentalidade é essa. Veja, tem uma certa lógica, né? Você vai celebrar a Eucaristia para quê? Para produzir a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Mas ele já está lá desde o início. Entende? Então cria uma espécie de duplicidade. Jesus vai estar presente, mas ele já está. Então, a norma litúrgica colocada pelo Papa João Paulo II, não é? Inclusive presente até no cerimonial dos bispos, é que, por exemplo, o bispo vai celebrar a missa, o cerimonial dos bispos prevê então que se por acaso o Santíssimo está presente no sacrário, lá no santuário, que se tire o Santíssimo para o bispo celebrar a missa. Se previa até mesmo isto. Então existe essa tendência da liturgia de não estar o Santíssimo lá, porque liturgicamente seria menos oportuno. Só que o Papa Bento XVI, ele diz o seguinte: gente, teologicamente esse negócio está muito bom, muito bonito. Só que o povo não se move por decreto. Nós temos aqui que considerar que o nosso povo foi formado nas décadas passadas para uma centralidade do sacrário, uma centralidade do Santíssimo Sacramento. E o que é que está acontecendo? Quando nós tiramos o sacrário do presbitério, quem que fica no centro? O ser humano, o padre. Então isso seria menos adequado. É uma opinião do Papa Bento XVI. Então veja que aqui a gente tem uma certa escolha para fazer, né? A legislação, por um lado, pede para não ter o sacrário, e por outro lado o Papa Bento XVI pede para que se volte a colocar o sacrário no centro, né? Eu sempre fui muito de obedecer a legislação. Então, por exemplo, quando eu fiz a reforma da capela do seminário de Cuiabá, o que eu fiz? Eu fiz uma capelinha do Santíssimo e a capela onde a gente celebra, que não tem o Santíssimo Sacramento. Eu obedeci a lei, a norma tal qual ela tinha sido colocada. Porém, quando Bento XVI foi eleito, e eu já tinha lido várias vezes as coisas de Bento XVI, do Joseph Ratzinger, né? Quando ele foi eleito, eu comecei a reestudar o pensamento dele. E o homem me convenceu que é melhor a gente voltar para certas coisas, porque não está dando certo. Tá? Eu aqui vou usar uma argumentação que não é usada por Bento XVI, mas eu acho que é muito importante. E assim, a gente sai um pouco das rubricas aqui, mas eu acho que é muito importante em todo esse nosso esforço de aplicar a liturgia da igreja e fazer a liturgia da igreja como ela é. Que é o seguinte: vejam, na Inglaterra de Henrique VIII, quando houve a separação da Igreja Católica e da Igreja Anglicana, a Igreja Anglicana, ela era ainda substancialmente católica na fé. Ou seja, Henrique VIII não era um herege. Ele era um cismático. Está entendendo? Ou seja, ele tinha fé católica, ele cria na presença de Jesus na Eucaristia, no sacerdócio, no episcopado, nos 7 sacramentos. Ele tinha fé católica, Henrique VIII. Mas o que ele fez não foi uma heresia. O que ele fez foi um cisma. Ele se separou de Roma e proclamou que ele era o chefe da Igreja da Inglaterra. Tá? Só que ele elegeu um arcebispo chamado Cranmer. E esse Cranmer, ele começou a mexer na liturgia. E fizeram uma reforma litúrgica na Inglaterra, de tal forma que o povo inglês que cria na presença de Nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, sem que basicamente ninguém pregasse contra a presença de Jesus na Eucaristia, no prazo de uma geração deixou de crer.
Como? Só mudando a forma de cultuar. Só mudando a forma de prestar culto a Deus na Eucaristia. Eles fazendo isso, o povo perdeu a fé. Ou seja, esse Cranmer, ele era herege. Henrique VIII cria na presença de Jesus na Eucaristia, mas esse Cranmer não cria. Aliás, ele era, por exemplo, Henrique VIII não queria saber de padre casado. O clero dele tinha que ser celibatário. O Cranmer tinha mulher escondida. Ele ia de carruagem, levava a mulher num caixote escondida dentro da carruagem, né? Então, e assim ia a coisa. Ou seja, o Henrique VIII, ele abriu as portas para uma série de hereges na igreja da Inglaterra. Então por isso que hoje a coisa está do jeito que está, né? Essa é uma igreja bem protestantizada, sobretudo a Low Church, né? Muito mais protestantizada. Bom, então a mudança da fé pela mudança do culto, né? Então o que é que nós fizemos na nossa aplicação da liturgia do Vaticano II? Vejam só, não é o missal que fez isso, foi a nossa aplicação quem fez isso. Nossa aplicação. Tiramos o sacrário do centro. Pronto. Aí as igrejas viraram salões, né? Todo mundo entra, parece a feira de Caruaru, né? Todo mundo conversando, gritando: ei, fulano, vai! Então, as igrejas antigamente se entrava para rezar. Você tinha certeza que você entrava num lugar onde tinha silêncio, culto, adoração. Virou um salão de festas. É a comunidade que se celebra. Não celebra Deus, mas porque a presença do Santíssimo muda muitas coisas. Sejam, por exemplo, lá na nossa paróquia, em Cuiabá, nós estamos implantando o seguinte: estamos colocando o Santíssimo exposto antes da missa e os padres sentados no confessionário. As pessoas chegam, vão fazendo a adoração e vão se confessando antes da missa. Vocês não podem imaginar como isso mudou o clima da igreja. Porque antes era o quê? Era o Ministério de Música fazendo ensaio. O tal do ensaio. Mas, gente, se é rito, as músicas devem ser conhecidas. Alguma música nova de vez em quando, tudo bem, mas, né? Mas as pessoas vão aprendendo pela repetição. Não precisa de ensaio. Deixa o povo rezar. O Santíssimo exposto, as pessoas se confessando. Como ficou diferente, né? Mas essa centralidade, né, da Eucaristia e não do humano. Então é algo muito bom. A gente vê que, por exemplo, o que é que nós deixamos de fazer? Deixamos de comungar de joelhos e na boca. Você vê claramente em vários lugares do Brasil o seguinte: quem comunga na boca são os jovens. Não é? A geração já de meia idade ou da terceira idade comunga na mão porque aprendeu assim, porque foi instruído assim, etc. Já os jovens sentem uma necessidade de maior sacralidade. Então você vê uma diferença de atitude, de piedade eucarística entre a pessoa que recebe a comunhão na mão e a pessoa que recebe a comunhão na boca. Não era previsto no missal de Paulo VI a comunhão na mão. A comunhão na mão entrou por uma espécie de desobediência dos países nórdicos, Alemanha, Holanda. No missal de Paulo VI não havia nenhuma previsão de comunhão na mão. Isso daí foi concedido posteriormente, entendeu? Porque, assim, é o tipo da coisa. Fizeram a desobediência. Aí para Paulo VI, para querer disfarçar a obediência, fez a lei legalizando o que eles já tinham imposto por desobediência. O que é que Paulo VI fez? Ele concedeu às conferências episcopais a permissão
de permitir a comunhão na mão. Mas o normal ainda, ou seja, isso Bento XVI tem dito com muita frequência, as pessoas têm que ter noção do caráter de excepcionalidade da comunhão na mão. Que o normal é a comunhão na boca. E você vê claramente que as pessoas têm mais devoção, mais piedade quando comungam na boca. Quando a gente comunga, quando as pessoas comungam de joelhos, por exemplo, não é? Você vê que são pessoas que têm uma maior piedade eucarística. E assim a gente vai vendo que na nossa forma de cultuar, nós salvamos a nossa fé. Entende? Uma vez eu perguntei, eu era adolescente, tinha 12 anos de idade, perguntei para um padre, né? Eu fazia o serviçozinho de sacristão ali na igreja e toda vez passava na frente do sacrário tinha que fazer genuflexão, né? Então, saía da sacristia, ia para o altar, levava uma coisa, genuflexão, colocava. Genuflexão e ia embora. Chegava, genuflexão, fazia tal coisa. Genuflexão e ia embora. Aí eu perguntei para o padre, precisa fazer genuflexão toda vez que eu passo na frente do Santíssimo? Aí o padre disse assim: olha, se você não fizer genuflexão na frente do Santíssimo, isso não vai fazer nada com Jesus. Ele não vai ficar machucado porque você não fez genuflexão. Mas o que é que isso fará com você e com a sua fé? Entende? Quando você começa a transitar na frente do Santíssimo como se nada fosse. Como se não significasse nada. O que é que isso está fazendo com a sua fé? Está entendendo? E a gente vê claramente, não é, que paróquias que sistematicamente, na aplicação do missal, começaram a desobedecer certas coisas, como por exemplo, pessoas que não se ajoelham mais na consagração, tiraram os genuflexórios dos bancos, não é? Não permitem comunhão de joelhos, o padre fica irritado quando o povo recebe comunhão na boca. Você vê claramente que aquela comunidade vai perdendo a piedade eucarística, lenta e gradualmente a presença de Jesus na Eucaristia, a fé vai sendo corroída. Então é essa argumentação de Bento XVI, não é? Que eu aqui só aumentei as coisas, né? Coloquei num contexto histórico também. Essa argumentação foi o que me convenceu. Eu acho que nós temos que voltar à centralidade da Eucaristia. Voltar mais à adoração, voltar mais à piedade eucarística, porque isso está corroendo a fé das pessoas, muito concretamente. Então o padre que chega no presbitério, se no presbitério, no santuário, existe o sacrário, ele faz genuflexão. Não é? Em que consiste a genuflexão? A genuflexão é você, com a coluna ereta, dobra o seu joelho, colocando o joelho direito no chão, próximo do calcanhar esquerdo. Tá? Então, só para entender mais ou menos assim, visualmente, o que é uma genuflexão, né? Coluna ereta, você dobra colocando o joelho direito perto do calcanhar esquerdo, né? Então o padre faz genuflexão, se aproxima do altar, beija o altar. Se for o caso de uma missa solene, ele incensa o altar, incensando também a cruz, não é? E então vai para a cadeira para finalmente começar a missa com o sinal da cruz. Mas isso nós veremos na nossa próxima aula, que o nosso tempo aqui já se esgotou. Então, para vocês verem aqui como existe uma riqueza enorme, né? Ficamos já uma hora inteira refletindo, falando, etc. E agora que vamos para o sinal da cruz. Né? É evidente que o resto da missa eu não passarei nesse mesmo ritmo que nós estamos agora, porque senão não termina mais nunca. Mas eu acho que era necessário colocar esses fundamentos, né, teológicos, litúrgicos que eu coloquei, para que as pessoas tenham noção do que é que nós celebramos quando celebramos o Santo Sacrifício Eucarístico.